E aí, povo do céu, povo de Deus, boa tarde, bom dia, boa noite. Você que tá aí junto comigo, seja bem-vindo aí mais um dia. E aí, tá tudo bem por aí? Finalmente eu cheguei. Gente, o trânsito tá um caos. Brasília parou hoje, né? A gente tá aí, greve dos rodoviários, greve dos metroviários, é greve pra tudo quanto é lado. E aí eu tava no trânsito ali agora, acabei de chegar aqui, né? E eu quero pincelar com vocês. Eu quero. Pai do Senhor, Rô, tudo bem? Joia? Vê como é que tá aí pra mim, como é que se o áudio tá bom, se o vídeo tá bom. Vê como é que tá aí, né? Eu acho que a iluminação tá boa. Eu tô hoje aqui na casa do Diez, aniversário dele, né? Eu tirei esse tempinho aqui pra gente tá falando a respeito do que a gente leu hoje, né? Tá tudo bem aí, né? Beleza. Ó, a Ju tá aí, a Cris tá entrando. Gente, obrigado aí. E é isso aí, vamos dar o like aí, se você tiver o like pra dar aí, dá o like. Dá aí, se tiver alguma pergunta aí relacionada ao tema, ao texto, quiser compartilhar algo também com a gente, né, você pode compartilhar aí. Oi, Ju, tá top. Que bom que tá bom, né? Como eu sempre costumo dizer, não adianta vir fazer uma live de qualquer jeito, né? Tem que ter o áudio bom. O senhor tá até bonito aí. Deve ser por causa da iluminação aqui, que a iluminação aqui tá. Vou mostrar pra vocês como é que tá aqui, ó. Ó o trem aqui como é que é. Coisa mais top do mundo aí, ó. Aí. Isso aqui é uma penteadeira, né? Então a iluminação ficou boa aí, ficou muito bom mesmo. Acho que eu vou levar pra minha casa, né? Valeu aí, valeu por você estar junto com a gente. Né? Hoje a gente leu o Atos no capítulo 11 e no capítulo 12 também. Né? São capítulos bem rápidos, são capítulos interessantes também de se entender, né? Porque ontem a gente viu que Saulo, né, na verdade, ele foi jogado não, né? Os discípulos mandaram ele para Tarso, né? Os discípulos mandaram ele para Tarso e agora Saulo está em Tarso novamente, né? A sua cidade natal. E agora nós vamos ver também a defesa de Pedro, né? A defesa de Pedro, a qual Pedro ele estava pregando em Jerusalém, e ali ele foi preso, né? E ele também dá uma defesa aqui em Jerusalém não, gente. Ele volta do centurião, né? Assim como a gente viu hoje. Hoje de madrugada ele estava lá, o centurião. Ele pregou ali para os gentios, né? Ó, Ana Laura, conheço esse lugar. Conhece. Tô aqui na casa do Jason, né? Tô aqui roubando o espaço dele. E agora ele volta, né, da casa do centurião, da casa daqueles gentios, a qual eles ainda não tinham pregado o evangelho, e os gentios receberam o evangelho de Cristo, receberam o Espírito Santo e foram batizados também, né? E agora Pedro ele faz a defesa de Deus agora. Olha só que interessante isso. Pedro ele faz meio com a defesa de Deus. Não que Deus precise de defesa, né? Que a gente sabe que a verdade ela não precisa de defesa. Mas aqui, o que estava acontecendo já nesse capítulo é que os discípulos eles entraram em desacordo, porque Pedro ele foi para a casa de um centurião, né? E eles não podiam andar com o centurião ou andar com o romano, né? Porque eles não consideravam eles como judeus, eles consideravam como gentios. E agora Pedro está dando a sua defesa para aqueles homens, né? Dizendo, olha, a gente não foi por acaso, eu estava na casa de Simão, né? Estava com fome, e aí eis que veio uma visão, uma revelação para mim, e dos céus desceu um lenço, né? Um lençol muito grande, e ali vários animais, a qual Deus mandou eu matar e comer. E eu falei para Deus, ó Deus, eu nunca comi esse tipo de imundície e tal. E aí Deus fala, né? Não considere impuro aquilo que eu considero puro. E aí Deus manda ele por 3 vezes
comer, por 3 vezes ele matar. E Pedro está falando isso, essa revelação que ele teve do Espírito e dos homens também que foram até ele, né, dos homens que foram até ele e falaram pelo Espírito Santo, né, foram buscar Pedro ali. E aí Pedro foi, né, e ele foi para Jope. Pedro estava em Jope, na verdade, e ele foi para a casa do centurião. E aí ele diz, né, então, quando ele estava ali, e aqueles homens, eles estavam, a minha sobrinha está batendo aqui. E aqueles homens, quando eles estavam recebendo o Espírito Santo, ele diz aqui que ele lembrou, né? Então o Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. E aí ele lembrou, então eu me lembrei, no 16 aí, tá? Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Né? Aqui no verso 16 do capítulo 11. Pois se Deus lhe concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou ou nos deu, quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu que pudesse resistir a Deus? Olha só, a gente percebe que Saulo, ele era um cara resistente, né, a Deus, tanto que o próprio Jesus fala para ele: duro é contra ti recalcitrar, duro é contra ti você resistir às minhas agulhadas, né? As minhas agulhadas. E agora Pedro está falando: poderia eu, um homem qualquer, resistir ao próprio Deus, né? À ordem de Deus? E aí ele foi para aquele lugar. E aqueles homens, eles não foram somente batizados nas águas, mas eles foram batizados com o Espírito Santo, né? Fabíola, seja bem-vinda, Fabíola, boa noite. Baldez está aí, Baldez. A Kelly também, Pai do Senhor, Baldez, beleza? Joia, tamo junto aí, tá, gente? Vai compartilhando aqui, ó. Vai dando like, vai... Se você tiver alguma pergunta aí também, se quiser mandar aí, pode mandar, fique à vontade, né? Que a gente vai responder aqui seus questionamentos. E ouvindo ele essas coisas, apaziguaram-se, né? E glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Gente, sabe o que eu percebo aqui? Eu percebo que as nossas divergências, aquilo que por muitas vezes a gente diverge, né? A gente tem pensamentos diferentes, mas esses pensamentos, eles têm que ter um propósito, né? Porque esses discípulos, eles estavam aqui questionando a Pedro por que ele foi para o centurião, questionando a Pedro por que ele estava lá. E aí Pedro, em sua própria defesa, ele fala, né? Por que ele foi, por ordem de Deus e tudo mais. Então a gente tem que aprender aqui a resolver os nossos problemas conversando, né? A maioria dos problemas, eles são resolvidos conversando e não atacando um ao outro. Boa noite, Cassiane. Boa noite, Jéssica, Adriele, né? Vocês estão bem aí? Tá tudo bem? Jéssica, avisa o Samuel aí que ele tá me devendo, tá? Como ele sempre avisa a Daiane para mim lembrar minhas coisas, então eu peço para você, Jéssica, avisa o Samuel aí que ele tá me devendo a temporada do Reino versus Império, depois de Cristo, tá bom? Então agora a gente tem que aprender a resolver os nossos problemas conversando, né? E nada melhor do que o diálogo, nada melhor do que a gente sentar, conversar. E agora esses discípulos, eles estavam assim, eles estavam divergindo entre eles, o porquê, e agora Pedro, em sua defesa, ele fala o porquê, né? Ele fala o porquê e agora ele consegue apaziguar aquilo que eles estavam sofrendo, né? Ali naquele caso, eles estavam passando, tá bom? Boa noite, recado dado. Valeu, Jéssica. E aí os discípulos, eles são chamados cristãos pela primeira vez, né? Perceba aqui que eles não se auto-intitulam, não sei se você percebeu isso, mas eles não se auto-intitulam cristãos, né? E as pessoas veem Cristo neles, é diferente, a gente vai ver isso aqui agora. Fabíola Pessoa está conosco aqui, live chegando até no Goiás, olha aí, estamos chegando no Goiás aí, gente. A gente vai direto para São Paulo,
Agora a gente está no Goiás, né? A gente está aqui em Brasília também. E daqui um dia nós, em nome de Jesus, nós estaremos aí alcançando mais e mais gente, né? E obrigado por você que compartilha aí, você que está aí comigo. Obrigado mesmo, que Deus abençoe vocês, né? Cleide, Pai do Senhor, Deus abençoe, boa noite, né? Então aí, o que aconteceu? Então, os que foram dispersos, né? Depois, por causa da tribulação que aconteceu sobre Estevão, né? Porque a gente sabe que Estevão ele foi o primeiro missionário e também foi o primeiro martírio, né? O primeiro homem que morreu. E aí, depois disso, depois que Estevão morreu, começou uma perseguição na igreja. Agora Saulo, que não perseguia mais a igreja, ele virou alguém que foi perseguido, né? Saulo, que antes era perseguidor, agora ele se torna perseguido. Mas não é Saulo que está perseguindo a igreja. Aqui quem está perseguindo a igreja são os fariseus, são os saduceus, são os anciãos da época, são os da sinagoga, né? E os romanos, eles também irão começar a perseguir a igreja. Mas quanto mais a igreja era perseguida, mais a igreja crescia. Quanto mais a igreja era perseguida, mais ela produzia, né? E agora aqueles discípulos, né? Muita gente ficou assim, tá, mas a gente está vendo a história de Estevão, a história de Filipe, a história de alguns apóstolos, né? Alguns discípulos que eles foram para alguns lugares. Mas e aqueles discípulos que foram dispersos? O que aconteceu deles? Olha aqui o que aconteceu. Aqueles que foram dispersos, eles se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, né? Não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Olha só, aqui o que Deus fez ontem, na vida de Pedro, né? Ontem que eu falo que a gente leu ontem, né? Mas no capítulo passado, ele quebrou aqui alguns paradigmas e algumas tradições dos judeus. Porque o judeu e o gentio, ele não se batia. É igual o judeu e o samaritano, eles não se batiam, né? E agora, olha só, mesmo os discípulos sendo espalhados, eles não anunciavam o evangelho os judeus cristãos sendo espalhados, eles não anunciavam o evangelho para os gentios, eles só anunciavam para os judeus. E agora, alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Então, a partir daqui, a partir de agora, em Cornélio, né, que começa a palavra ela ser distribuída por todo o mundo, né? A gente não vai ver somente agora os judeus com a palavra, recebendo a palavra. Agora a gente vai ver judeus, gregos, de Antioquia, gentios, samaritanos já recebiam, né? Mas agora vão receber com mais poder, né? E aonde eles vão, agora eles não têm mais distinção de quem é judeu, de quem é gentil, de quem serve, de quem não serve. Não, agora a palavra ela é anunciada a todos, né? É a multiforme que o Senhor começa a trabalhar, né? E agora eles anunciavam o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos crendo se converteram ao Senhor. Olha que coisa linda. Eu já estou no 21 aí, do capítulo 11. Olha que coisa linda, né? A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja, que estava em Jerusalém. Então a notícia percorreu não somente aonde eles estavam ali. A notícia foi até Jerusalém, onde os discípulos estavam, né? E aí, o que acontecia? Olha a importância de ter uma liderança na igreja, né? Por mais que às vezes você não goste do seu pastor, você não goste do seu líder, você não goste da pessoa que esteja na frente, é extremamente importante, é extremamente importante a igreja ela ter uma ordem, né? A igreja ela ter um líder, porque olha só, a igreja ela estava crescendo, né? E lá em Jerusalém eles ficaram sabendo que a igreja estava crescendo. E o que aconteceu? Agora Barnabé, ele vai até Antioquia, aonde não tinha nenhum líder, aonde não tinha nenhuma pessoa para ser o líder deles, né? E aí enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, ele alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Por que Barnabé ele afirmava de coração para aquele povo permanecer no Senhor?
Porque o que estava vindo ao encontro deles era uma perseguição universal. Era uma perseguição a qual muitos seriam mortos. Era um martírio mesmo que ia acontecer, né? As ruas de Roma, elas foram incendiadas com os corpos de cristãos, né? Pendurados no meio da rua. Pendurados. Poxa, estão ligando aí. Quem tá ligando? Estão ligando aí, ó. Pede pro pessoal lá não ficar ligando aqui, não. Quem é que tá ligando? Os meninos do grupo aí, Daiane. A família tá aqui e tá me ligando. Não parou aí pra vocês não, né? Fecha aí, Bia, por favor. Né, o pessoal tá aqui e tá me ligando. Mas não parou aí não, né, gente? Só pra constar aí. Né? Se parou, você me avisa aí, por favor. Então agora ele tendo se alegrado, ele se alegrou e exortava todos que firmasse o seu coração, permanecesse com o seu coração no Senhor. Porque era homem bom. Aqui está falando agora de Barnabé. Né? Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava com firmeza de coração e que permanecesse no Senhor. Beleza, não parou não, né? Valeu, obrigado. E aí partiu, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Né? Tá falando de Barnabé. Que muita gente se uniu ao Senhor por conta de Barnabé. Homem cheio do Espírito Santo. Homem cheio de fé. Não somente cheio do Espírito Santo, mas também cheio de fé. E aí partiu Barnabé. Olha só o resgate do soldado Saulo aí, né? Eu não sei se vocês já assistiram aquele filme, O Resgate do Soldado Johnny, alguma coisa assim, né? E agora Barnabé, ele sente a falta de Saulo e ele vai atrás de Saulo em Tarso, né? E aí no 25, e partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. E tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano. Olha só, gente. Tem muita gente que fala que Saulo ele não foi discipulado por ninguém. E aí, por todo um ano, se reuniam naquela igreja e ensinavam numerosa multidão. Em Antioquia, aí foi o que eu falei no começo da live. E até o tema da nossa live. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Por quê? Porque eles viram Cristo naquelas pessoas. Quem? Barnabé e Saulo. Gente, percebe aqui, esses detalhes é interessante a gente trazer. Por quê? Porque Barnabé ele foi buscar Saulo em Tarso, que a igreja tinha mandado Saulo para Tarso, né? E agora Barnabé ele vai ali buscar ele, um resgate ali de Saulo, um resgate do grande apóstolo Saulo, né? Só que ainda Saulo não era apóstolo. Só que ainda Saulo não tinha escrito nada. Só que ainda Saulo não tinha feito nada, né? E Barnabé, ele sentiu a importância de buscar Saulo. Ele sentiu no seu coração a importância de trazer Paulo para o seu ministério. Saulo, né? Saulo para o seu ministério. E aí, o que acontece? Saulo, ele ficou ali durante um ano com Barnabé, sendo discipulado por Barnabé. Então, além de Saulo ter passado 3 anos com o Senhor, além dele ter passado 3 anos na Arábia com o Senhor, como a gente viu ontem no Monte Sinai, Saulo agora, ele é discipulado por Barnabé. Então, a gente percebe aqui que o discipulado, ele é muito importante na vida de um cristão, principalmente um novo na fé. Principalmente, o discipulado ele tem que ser intenso. O discipulado ele tem que ser muito bem feito, né? E agora, o discipulado não foi feito por qualquer homem. Olha só o que a Bíblia diz. Dá testemunho de Barnabé, que ele era um homem cheio do Espírito Santo e ele era um homem de fé, né? Então, assim, conforme... Gente, eu vou fechar aqui rapidinho, tá? Só um minutinho. Voltei. É porque o pessoal saiu e deixou a porta aberta. Então a gente percebe que o discipulado ele é totalmente importante na vida de um cristão.
e que o discípulo ele se torna aquilo que é o seu discipulador. Porque olha só quem Barnabé era, cheio do Espírito Santo e cheio de fé. E essas características Saulo adquiriu de Barnabé. Primeiro de Jesus e depois de Barnabé. Barnabé, cheio do Espírito Santo, viu em Saulo o que os outros não viram. Exatamente, Cris. Tanto que eu falei, por isso que é o resgate do soldado Saulo. Porque Barnabé foi o único, gente, olha só isso. Barnabé foi o único que sentiu saudade de Saulo, que sentiu que ele era precioso. E nós sabemos que Barnabé, o nome Barnabé é filho da consolação, ou filho do Consolador, filho do Espírito Santo. Né? Nós vemos a importância do agir do Espírito Santo na vida de um homem. Né? E agora Barnabé, ele tocado pelo Espírito Santo, ele sente que Saulo estava fazendo falta. E agora ele vai em busca de Saulo, sem direção. Ele só sabia que Saulo estava em Tarso. Né? Eu não sei qual é o tamanho da cidade de Tarso, qual o tamanho daquela cidade, mas eu sei que ele deve ter procurado alguns dias. Ele não ficou somente um dia procurando. Ou então ele foi de certinho. Eu penso, né? Que ele ficou alguns dias procurando. Você conhece Saulo? Você conhece Saulo? E eu tenho certeza também que Saulo, ele era bastante conhecido daquele povo. Né? E agora Barnabé resgata ali Saulo e a importância de trazer Saulo para o seu ministério. E aí, quando eles estão em Antioquia, eles ficaram ali durante 1 ano. Por isso que eu falei, gente, a gente não pode ler a Bíblia contextuando ela de um dia para o outro, ou de uma hora para outra, ou que tudo aconteceu no estralar de dedos. Aqui existe um tempo, aqui existe um propósito, aqui foi estabelecido um tempo para cada coisa. Né? Você vê que Saulo ele foi para os discípulos depois de 3 anos que ele teve um encontro com o Senhor. Né? Que ele volta para Damasco, e de Damasco ele vai para Jerusalém, e lá em Jerusalém ele começa a pregar o evangelho, e a galera quer matar Saulo. E agora os próprios discípulos pegam Saulo e levam ele para Cesareia, e de Cesareia manda ele para Tarso. Né? E agora, olha só, o Espírito Santo toca em Barnabé para ir até Saulo, que estava em Tarso. Então isso aí já passou-se um bocado de tempo, já passou-se algum tempo. E agora Barnabé e Saulo, eles estão agora em Antioquia, ministrando, falando, ensinando, numerosa multidão. É uma multidão grande, gigantesca. E por todo 1 ano, eles ficaram ali, discipulando, eles estavam ali ensinando, eles estavam ali apregoando o evangelho. E aí sim, eles são intitulados cristãos. Não porque ele se auto-intitulou, né? Agora, a partir de agora, nós somos cristãos. Não. As pessoas viram nele Cristo, né? As pessoas viram nele Cristo. E é como a Ju falou, eles reconheceram Cristo nele. Foi a primeira vez que foi chamado de cristão. E a partir daí, nasceu-se então o cristianismo, né? As pessoas que são parecidas do Senhor. O nosso dever na terra, o nosso propósito na terra é ser espelho do Senhor, é ser um cristão autêntico, né? É ser uma pessoa que aonde você vai, que você leve Cristo até as pessoas. Então, agora, a partir de agora, os cristãos eles vão ser chamados de cristãos, né? E esse é o motivo e o porquê. Não sei se você sabia, mas se você não sabia, está aprendendo agora, juntamente com a gente. E agora Ágabo, né, era um profeta da época. Ele saiu de Jerusalém até Antioquia e apresentou-se a eles, né? E aí ele, pelo Espírito, dava a entender. Isso aqui é interessante, porque Ágabo chegou e falou: olha, talvez eu acho que pelo meu Espírito está vindo aí uma grande fome por todo o mundo, o qual sobreveio nos dias de Cláudio. Né? Então, o Espírito Santo já estava começando a trazer um discernimento para os profetas e para os cristãos. E ele estava unindo ali os sacerdotes com os profetas, com os cristãos. E aos poucos, as leis judaicas, os paradigmas, os paradogmas, eles estavam sendo caídos. Né?
E agora os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, né? Porque a fome veio. Foi profetizado por Ágapo que a fome viria. E a fome veio. E agora o que aconteceu? Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles, com efeito, fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Gente, isso aqui é muito... Eu tô com a Bíblia da Miriam. Mas se você tiver uma caneta aí... Gente, eu acho que não tem caneta aqui. Ah, tem. Olha que beleza. Tem caneta bem aqui. E eu vou escrever, que eu gosto de escrever na Bíblia. E eu gosto de escrever na Bíblia dos outros. Então agora, Barnabé e Saulo, olha só. Primeiro vem Barnabé, depois Saulo. Então, Barnabé aqui, ele era subordinado a Saulo. Saulo era subordinado a Barnabé. Então, Saulo não interferia no ministério de Barnabé. Saulo estava ali aprendendo. Mas só que vai ter um tempo que isso vai mudar. E o discipulador, que é Barnabé, ele vai sair de líder e agora ele vai ser liderado por Saulo. Então, isso aqui, gente, a importância disso aqui, da gente saber o momento certo de nós agirmos, até na liderança, e obedecer à liderança, é primordial na nossa vida. Nós que somos cristãos, nós temos sempre que ter alguma pessoa para nos discipular. E nós também devemos discipular pessoas. E aí minha mãe entrou aí, boa noite, mãe. Benção, Deus te abençoe. E aí a gente vê o segundo martírio, né? Tiago, irmão de João, né? A qual Herodes perseguiu Tiago e Pedro. A qual ele perseguiu Tiago e Pedro. E por aquele tempo mandou Herodes prender alguns da igreja para maltratar, fazendo passar a fio da espada Tiago, né? E agora Tiago, ele é morto à espada. Por quem? Por mando de Herodes. E aí Herodes, ele prende a Pedro. Isso aqui é muito interessante, porque Pedro ele estava na prisão. E agora um anjo aparece a Pedro. E Pedro pensa que ele está tendo outra visão, como ele teve ali quando Deus desceu o lençol. Mas só que o anjo estava livrando ele da prisão. Por quê? Porque a igreja ela estava orando. Né? E nós temos que sempre estar orando por aqueles que estão presos, sempre estar orando por aqueles que estão cativos. Não só aqueles que estão presos em cadeias, mas aqueles que estão presos espiritualmente. Pessoas que não conseguem se libertar, pessoas que não conseguem, de alguma forma, voltar para o Evangelho, pessoas que não conseguem se entregar de fato para Jesus. Então, agora a igreja estava orando por Pedro, né? A igreja estava orando por Pedro, que estava preso. E Pedro iria morrer logo no dia depois. Por quê? O que Herodes fez? Herodes já tinha matado Tiago, a fio da espada. E agora ele prendeu Pedro, porque estava guardando Pedro para o dia seguinte. Porque ele ia fazer um espetáculo, né? O versículo 6 aí do capítulo 12 diz isso. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados. Olha só, ele dormia entre dois soldados e ele estava acorrentado com duas cadeias. E sentinelas à porta guardavam o cárcere. Estamos aqui assistindo, valeu. Pipocou. É tremendo. Ai meu Deus, está subindo tudo aqui. O pessoal tá entrando aí. Vai entrando aí, gente. Vai dando like aí, vai compartilhando também. Vai compartilhando aí. Pra gente abrir mais o conhecimento. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, também pode ir mandando aí. E agora, os sentinelas estavam guardando Pedro ali, né? Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. Olha só que coisa mais linda isso aqui. E uma luz, aonde não existia luz, foi iluminado. Né? A gente só sabe que só existe trevas aonde não tem luz. E eu gosto sempre de apagar a luz para mostrar isso, porque a outra lâmpada está acesa. Então, só existe trevas aonde a luz não entrou. E a gente sabe que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E aonde nós formos, nós temos que levar essa luz. E agora o anjo do Senhor, ele... Olha, gente, eu não sei vocês, mas eu fico pensando o que Pedro estava pensando. Porque, olha só, Pedro ele sabia que no dia seguinte ia ser o dia da morte dele.
Porque Herodes estava guardando Pedro para o dia seguinte, para matar Pedro na frente de todo mundo. Mas só que agora o que está acontecendo aqui? Pedro estava dormindo. Pedro estava deitado. E olha só o anjo. E tocando ele ao lado de Pedro, o despertou. Pedro estava... Gente, que fé é essa? Que sabe que a pessoa vai morrer. Olha só, isso aqui está no versículo 7 do capítulo 12 de Atos. A pessoa ela sabe que ela vai morrer no dia seguinte. Como que ela vai dormir, gente? Como? Que fé é essa? Que esperança é essa? Né? E aí o anjo falou, levanta-te depressa. Então as cadeias caíram das suas mãos automaticamente. Quando ele levantou, as cadeias caíram. Né? E o anjo disse, cingite e calça as suas sandálias. E ele assim o fez. E disse-lhe mais, põe a capa e segue-me. Então todos os arteprestos que Pedro estava ali, que ele tinha já largado o cinto, já estava meio que à vontade, né? Porque ele estava preso. Agora o anjo manda ele pegar. E também era de madrugada, de noite. Né? E aí ele manda ele colocar a sandália, colocar a capa, que ele ia seguir o anjo. E Pedro, ele pensou que ele estava em êxtase. Ele pensou que estava tendo uma visão. Né? Então Pedro o seguia. Não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Olha só o que parecia para Pedro. Parecia uma visão para ele. Ele nem... Acho que ele nem sonhava que estava acontecendo aquilo. E aí depois de terem passado a primeira, a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhe abriu automaticamente. O anjo não precisou tocar em nada, gente. O anjo não precisou fazer nada. O anjo, só a presença daquele anjo naquele lugar, ele passou na frente da primeira sentinela, da segunda sentinela. As correntes que prendiam as mãos de Pedro se soltaram. O portão de ferro. Gente, isso aqui é portão de ferro. Não é um portão de madeira. Ou é o portão de palha. Né? Que a gente sabe aí que o lobinho, o lobo lá veio, soprou e a casa caiu, né? Isso aqui era portão de ferro, gente. Isso aqui precisava de homens para abrir. O que a Bíblia deixa, esses detalhes que a Bíblia deixa, a gente precisa muito bem se atentar. Portão de ferro que dava para a cidade. Ele se abriu. Só o anjo chegou e se abriu. Como se fosse um portão eletrônico, automático, né? E aí, enveredaram por uma rua. Eles entraram em uma rua, né? E logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro... Ó a Ju trazendo aí. É engraçado tudo isso, né, Ju? Porque ele passa por um monte de gente. Ele passa pela sentinela. Eles abrem o portão. As correntes caem e ninguém viu nada disso. Ninguém, nenhum guarda viu, ninguém. Que poder, é sobrenatural mesmo. Né? Ninguém viu nada. Então Pedro, caindo em si, quando o anjo se afastou, ele disse: agora sei que verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e toda a expectativa do povo judaico. Olha só o que eu falei para você. A expectativa toda estava na morte de Pedro no dia seguinte. A expectativa estava: prendemos Pedro. Pedro está preso. Agora ele vai morrer. Amanhã. Vamos colocar nos dias atuais, né? O que a galera gosta de fazer. Coloca nos outdoor. Coloca aí, faz cartaz, convite, carta convite, manda aí no status, coloca aí no Facebook, coloca no Instagram. Que nós prendemos Pedro. E amanhã Pedro irá morrer. Amanhã vai ter uma festa. Amanhã vai ter um teatro aqui e a gente vai matar Pedro na frente de todo mundo. Ai, ai, mal sabia eles que o anjo do Senhor já estava livrando Pedro, né? Quando Pedro foi preso, o anjo do Senhor já sabia que ele ia vir livrá-lo. Eu imagino o sentinela da hora que depois que tendo de explicar tudo isso, que não viu nada, né? É verdade, Pedro. Imagina esses caras tentando explicar. Uai, não tem o que explicar, né? E aí, considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, né? A gente viu aí João Marcos, ele é o escritor do Evangelho de Marcos,
né? E a gente viu aqui que Pedro vai para a casa dele agora. E aí, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam, eles estavam orando, né? Quando ele bateu na porta, o postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Ela reconheceu a voz de Pedro, tão alegre ficou reconhecendo a voz de Pedro, que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Então a igreja estava orando por Pedro. E agora chega Pedro lá e... abre aqui, gente, cheguei. E aí Rode, ela de tão feliz que ela ficou, ela não conseguiu nem abrir o portão, nem mandar Pedro entrar. Ela já saiu correndo, já desesperada. Pedro tá aí, Pedro tá aí, Pedro tá aí. E aí o que o povo disse lá no 14 ou no 15? E eles disseram, estais louca. Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram, é o seu anjo. Eles pensaram que não era Pedro. Eles pensaram que era um anjo de Pedro que veio até eles. Mas só que a igreja estava orando para Pedro ser liberto. E agora Pedro ele foi liberto, está na frente deles e eles não acreditam. É assim ou não é com as nossas vidas? Por muitas vezes, a gente ora a Deus pedindo algo. Quando acontece, a gente fica em êxtase. Não é possível. Não é possível que isso aconteceu, não. Não é possível. E aí depois você acredita. Mas a igreja ali só acreditou igual Tomé. Só acreditou vendo Pedro. E aí, entretanto, Pedro lá fora, ó, continuando, batendo. Gente, abre aqui, tá fora, tá frio aqui fora. Abre aqui para mim. Então eles abriram, viram e ficaram atônitos. Eles viram e ficaram atônitos. Eles ficaram sem expressão, perguntando, o que aconteceu, cara? O que você está fazendo aqui? E ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calasse, contou-lhes como o Senhor, contou-lhe, né? Como o Senhor o tirara da prisão. E acrescentou, anunciar isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Então Pedro foi ali só com esse propósito. Só em mostrar que ele foi liberto da prisão por conta das orações da igreja que estava persistindo em oração. E agora Pedro foi ali, só dar esse recado e ele já saiu. Versículo 19, aguarde, Baldez. Ela ficou tão emocionada que quase o anjo teve que vir de novo para abrir o portão. Para vir abrir a porta para Pedro, né? O povo não acreditou. Legal, Pedro, muito bom. Né? Quase que o anjo teve que voltar, né? Deus envia o anjo de volta, fala, volta lá que o povo tá acreditando. Não, moço, abre lá a porta que o povo quer abrir, não. E aí Herodes, tendo procurado e não achando, ó o que a Ju falou aí, ó, no versículo 19, Pedro. E aí Herodes, tendo procurado e não achando, submetendo as sentinelas a inquérito, perguntou às sentinelas, né? Ordenou que fossem justiçadas. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo, né? Então ele ficou ali algum tempo procurando ainda Pedro, né? E aqueles homens, ele fez a justiça, né? Aqui provavelmente, a Bíblia não está dizendo isso, mas provavelmente aqueles homens, eles morreram ou eles foram excomungados, né? Do ministério ali que eles exerciam, né? De sentinela. Eles não participaram mais. E aí a gente vai ver a morte de Herodes, né? A gente sabe que Herodes era rei e agora a gente vai ver a morte de Herodes. Por que que Herodes morreu? E como ele morreu? Né? Tem um corinho muito famoso aí do comido de bicho. Não sei se você já ouviu, né? Não sei o que, se não adorar o Senhor vai ser comido de bicho. Vai ser comido de bicho. E aí ele fala também sobre Herodes, né? Porque Herodes não deu glória a Deus. Ele quis se gloriar, foi que ele morreu. E ele morreu comido por bicho. Né? E como é que foi isso? A gente vai ver agora. Versículo 20. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom. Porém, estes, de comum acordo, se apresentaram a ele. E depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei, de Herodes. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhe a palavra, e o povo clamava:
é voz de um Deus e não de homem. E se não curtir a live do pastor, vai ser comido de mim. Que isso? Vai não, vai não. Vai não. Mas se não der like, vai. Tô brincando, gente. Vai não. Né? E aí, por quê? Porque o povo agora estava clamando. É uma voz de um Deus e não de um homem. E no mesmo instante, o anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus. E comido de vermes e comido de bicho, expirou. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. E aí o que aconteceu? Barnabé e Saulo, olha só quem estava no comando deles dois então. Quando a gente vê assim, Barnabé e Saulo, é porque quem era primeiro, quem era o líder agora, era Barnabé. E quando a gente vê logo mais na frente, Saulo e Barnabé, é porque agora Barnabé ele está sendo submisso a Saulo. Eu não sei se vocês conseguiram entender. Mas quando você vê assim, Barnabé e Saulo, é porque o primeiro nome é sempre a pessoa que é a líder, né, daquela época. Então, se você vê Pedro e João, é porque Pedro sempre ele foi o líder, né? E você vê João e Tiago, porque João era o primeiro, né? E agora Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo João, apelidado também pelo nome de Marcos, a qual nós conhecemos, que escreveu o Evangelho de Marcos, né? E logo após, amanhã a gente vai ver, né? Amanhã a gente vai ver a primeira viagem missionária, né? A primeira viagem missionária de Barnabé e Saulo. Gente, a gente vai ver também o Espírito Santo afastando Barnabé e Saulo, logo mais na frente. Paulo sendo apedrejado, Barnabé, o coxo, Paulo e Barnabé agora eles vão para os gentios, né? Saulo se tornando Paulo, né? Que nós sabemos que ele só recebeu a cidadania romana, não que o nome dele foi trocado, não é isso. O nome dele é Saulo ainda, mas ele, como ele recebeu a cidadania romana, agora ele é intitulado como Paulo, né? E aqui a gente finaliza esse dia, né? Espero que você tenha aprendido, espero que você tenha tirado as suas dúvidas. Se você tiver alguma pergunta, você tem aí 1 minuto para me mandar sua pergunta, mandar seu comentário, seu questionamento, porque a gente já vai finalizar, tá bom? Então, Herodes, por ele não ter dado a glória que os homens estavam dando para ele, para Deus, ele foi ferido pelo anjo do Senhor e aí também ele foi comido de bicho no seu trono, tá? Ele não foi para outro lugar, ele morreu no seu trono, porque ele não deu glória a Deus. Então, por ele não ter dado glória a Deus, ele foi comido de bicho, tá bom? Eu vou deixar aqui também o código do livro. O código do livro hoje é o anjo do Senhor, tá bom? Esse aqui é o código do livro de hoje. Gente, eu vou mandar lá no Instagram, vou mandar lá no WhatsApp, no grupo do WhatsApp. Você que faz parte aí do grupo do WhatsApp, você que faz parte do grupo do Telegram, eu vou mandar todos os códigos hoje para você não se perder, tá bom? E esse código vai ser do livro que eu vou sortear essa semana, tá bom? Nessa semana eu vou sortear o livro, eu vou subir o post, eu vou sortear o livro e agora a gente vai colocar esse sorteio aí para andar. E aí os códigos do livro eles precisam ser mandados para o meu direct, tá bom? Para a pessoa que receber, para a pessoa que for sorteada, ela recebeu o livro, beleza? Essa é uma das regras para receber o livro, tá? Antes mesmo de eu anunciar que eu ia sortear o livro, eu já tinha falado a respeito dessa regra, tá bom? E eu não quero ser injusto, né, com as pessoas que assistem, dando o livro para uma pessoa que às vezes nem está no propósito, né? Mas eu quero ser justo com todos vocês, beleza? É o mesmo que o jogador. E o mesmo que é o jogador, pastor? Tá falando do anjo de ontem, né? Gente, mas como eu ri. Nossa, gente, como eu ri com a história desse anjo de ontem.
Gente do céu. Como eu ri, gente. Nossa, foi muito legal. Foi muito, muito legal mesmo. Né? Espero também que você tenha... Eu vou tirar esse trechinho aí. Tem muita... Ó, a Ana Laura ganhou sem assistir e a Ana Laura é fruto disso, né? E depois disso ela começou a ler. E ela participa agora de tudo, né? Muito bom. Né? Mas tem as primeiras pessoas que receberam, elas não deram continuidade. Mas eu fiquei em cima. Gente, eu fico em cima, perguntando se a pessoa leu, perguntando se a pessoa está lendo, se está gostando, se tem alguma dúvida ou outra. Né? E eu perguntei para minha sobrinha se ela estava lendo o livro, e ela disse que está lendo o livro, está achando muito interessante. É um livro bem legal mesmo. Tá bom? Gente, eu ri demais, de verdade. Do anjo de ontem, eu ri demais, demais. Do anjo Davi e Golias. Né? Sim. Por aqui tudo esclarecido. Obrigado, Ju. Um beijo aí. Dá um beijo. Um beijo na Julinha, no Rogério. Um beijo em vocês tudinho aí, tá? Agora eu ganho. Ó o Pedro falando. O Pedro sempre fica no meio, né? A pessoa ganha e o Pedro fica em cima e embaixo. Pedro, eu acho que agora tu ganha. Ana Laura também tá aí. Eu ri demais. Eu lembrei de noite e ri só. Eu também comecei a rir com a Daiane. Tá bom? Gente, meu canal no YouTube tá na minha bios, né? Depois você vai lá, procura meu canal e aí você se inscreve lá no meu canal e curte também os vídeos lá que eu postei, tá bom? Josué tá ali dentro, mano. Não sei nem onde que ele tá bom? Ele tá ali com a Daiane, tá ali com o pessoal, beleza? Então é isso aí, gente. Obrigado por vocês terem ficado comigo até o final. Um beijo no coração de vocês e até amanhã, tá bom? É nóis, tamo junto.